gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para a leitura, estamos lendo o livro Meditação, de Jørgen Schmidt, que é um professor norueguês da editora antroposófica, da Sociedade Antroposófica. O livro é editado pela editora antroposófica. E nós vamos, então, se os cachorrinhos deixarem, seguir com a nossa leitura. Hoje estamos lendo o terceiro capítulo, O Caminho para o Eu Superior. O caminho percorrido até agora levou a consequências que, por um lado, despertaram forças adormecidas em mim, capítulo 1, e, por outro, colocaram minha biografia de uma nova forma diante de meus olhos, capítulo 2. Até agora eu acreditei que minha consciência do eu fosse o mais significativo perante tudo o que se encontra em meu ambiente. Agora devo descobrir que todo o círculo da minha vida é, na verdade, parte de mim mesmo e que minha pequena e centrada consciência do eu pode ser expandida para outras com as quais me relaciono. Trata-se de um outro eu superior que aqui pode ser sentido vagamente, não de maneira clara, mas, mesmo assim, como algo grandioso e abrangente. E perceber-se que a própria força evolutiva tem a ver com essa relação da pequena consciência do eu com a periferia. Mas de onde provém realmente essa força evolutiva? Quando olho retrospectivamente para a minha vida, na medida de minhas possibilidades, e ao elaborar isso e me perguntar quando é que foi mais intensa a força que me levou adiante, a força evolutiva da pessoa em desenvolvimento, então chego à clara resposta. Em todo ser humano, essa força chega ao máximo nos 3 primeiros anos de vida, dos quais, na verdade, não posso me lembrar. Porém, ao se atentar ao que acontece na criança pequena, nos 3 primeiros anos, percebe-se que esse se trata de passos gigantescos no desenvolvimento, sem reflexão consciente, sem consciência do eu. A criança pequena se ergue, começa a andar, e se não fizesse isso, permaneceria a vida toda se arrastando, ficando as possibilidades de desenvolvimento consideravelmente limitadas. A posição ereta traz consigo possibilidades fundamentais de desenvolvimento para toda a vida. Nesse desenvolvimento está a mesma força que mais tarde é usada na meditação da Rosa Cruz, a força do ser humano em evolução. Na tenra infância, essa força entra em ação inconscientemente, sendo também aí um exercício. Quão frequentemente a criança tem de esforçar-se até que, primeiro de maneira cambaleante e depois cada vez mais firme, possa ficar em pé e, inclusive, andar. A criança se enche de radiante alegria quando finalmente domina essa etapa. O mesmo vale para o aprendizado do falar e do pensar. Também aqui se cumprem enormes passos evolutivos que formam a base para tudo mais. Ora, essa enorme força evolutiva da criança pequena é comparável ao que se vivencia no adulto com a consciência do eu
plenamente desenvolvida. Nesse sentido, existe em Rudolf Steiner um interessante resultado da pesquisa espiritual, o qual eu gostaria de incluir neste ponto, diz o nosso autor, citando Rudolf Steiner. Vemos que o ser humano, nos primeiros anos de vida, realiza coisas de importância capital. Ele atua sobre si próprio de acordo com uma sabedoria superior. Efetivamente, ele não poderia, pondo apenas em ação sua própria inteligência, realizar o que realiza na primeira infância, ainda destituído de inteligência. Porque a fonte dessas ações que escapam à consciência se encontra nas profundezas da alma? É que nos primeiros anos de vida, o ser humano, com toda a sua alma e todo o seu ser, está muito mais estreitamente unido aos mundos espirituais das hierarquias superiores do que o estará mais tarde, nos primeiros anos de existência, aquilo que chamamos de aura infantil. Circunda a criança como uma potência maravilhosa, a um só tempo humana e sobre-humana. Essa aura infantil, a parte propriamente superior do ser humano, prolonga-se por todos os lados no mundo espiritual. E no momento mais remoto que a memória humana atinge, se retrai, penetrando mais profundamente no íntimo do ser humano. Isso não se dá ainda na infância. Neste período da vida, tudo se apresenta à criança como que flutuando num mar de sonhos. Graças a uma sabedoria que não reside nele, o ser humano atua sobre si mesmo. Essa sabedoria superior se obscurece mais tarde para a alma humana e a consciência toma então seu lugar. A atuação do ser humano, do alto de uma personalidade, ainda em conexão imediata com os mundos superiores, atuação essa que se realiza ainda na infância, de modo intensivo, persiste até certo grau durante o resto da existência, sob reserva das aludidas transformações. Portanto, continua o nosso autor, Jorgen Schmidt, nós temos a consciência do eu à custa da nossa união com o mundo espiritual. Mas será que por isso as forças espirituais deixam de continuar agindo? Não, não de todo, pois imperceptivelmente continua fluindo uma corrente dessas forças, só que não com a mesma intensidade que nos 3 primeiros anos. Ora, onde essas forças se evidenciam no adulto? Sempre que uma pessoa se supera, não ficando parada ou estagnada, e sim dizendo a si mesma, desse modo como me tornei, agora não posso ficar, pois assim sou apenas uma cópia de mim mesma. Então, o adulto começa também, metaforicamente falando, a colocar-se de pé, a andar a partir da própria força evolutiva. Essa possibilidade de agarrar-se a si mesmo pelos cabelos e acordar mostra que as correntes das forças evolutivas não acabam. Não, ela se mostra também em muitas outras coisas. Toda pessoa tem no corpo físico uma força que pode ser chamada de energia de autocura. Ela aparece, por exemplo, onde um ferimento se cura totalmente sozinho, sem ajuda de um médico ou medicamento.
É como um pequeno milagre. A pessoa tem uma pequena ferida e, após algum tempo, essa simplesmente desaparece, sem deixar vestígios. A partir de toda a natureza do ser humano, de todo o contexto vital de seu corpo, é reconstituída uma parte que se havia excluído deste contexto. Toda doença consiste no fato de uma parte do corpo se excluir da relação global, da correlação global, sendo que toda cura restabelece essa correlação. Sem essa força de autocura, é inimaginável um processo de cura. Toda pessoa tem em si, com diferenças individuais, algo dessa energia de autocura. A mesma força que age aqui é a que age na criança, no adulto que se ergue moralmente e na meditação, no caminho cognitivo. Trata-se de diferentes aspectos do ser humano em evolução. Com isso, nos aproximamos lentamente da essência do eu superior. Com a aparição da consciência do eu, as forças superiores do ser humano passam a agir mais debilmente, porém, não podemos renunciar a ela. A consciência do eu é a base do nosso juízo, de nossa liberdade volitiva. A questão agora é a seguinte: como é que, conservando minha consciência do eu encontro novamente o contato com as forças superiores tão fortemente ativas quando eu era uma criança pequena? Essa é a pergunta a respeito do caminho para o eu superior. Contudo, esse caminho não é egoísta, pois esse eu superior não está encerrado dentro de mim, e sim vive também na periferia, tal como se pode perceber na elaboração biográfica. Porém, não só no círculo das pessoas próximas. Cada vez mais descubro que estou relacionado com a humanidade toda, com a natureza, sem a qual eu não poderia existir, como tampouco sem o próximo. O eu superior vive em minha pequena consciência do eu e, simultaneamente, na totalidade da vida em redor. A relação com a natureza pode tornar-se mais consciente ao se pensar quão diversa é a correlação do próprio caráter pelo fato de se haver crescido numa grande cidade ou numa aldeia nas montanhas. Toda a esfera vivencial das impressões sensoriais é completamente diferente caso, na infância, eu tenha tido à minha volta o murmúrio das florestas, os prados, e riachos de uma paisagem montanhosa ou o barulho do tráfego, as luzes das grandes cidades, as gargantas entre os prédios. Essas impressões me marcaram tanto quanto as pessoas que viveram comigo. Ao me tornar consciente disso, passo a perceber essa minha relação com o ambiente gravada pelas impressões sensoriais. É quando se percebe que a esfera das experiências sensoriais pertence ao caminho para o eu superior. E quanto mais se pugnar por ele, mais clara se tornará a experiência do eu superior. O exercício da positividade. Quando a pessoa começa a ocupar-se mais conscientemente com a esfera das percepções sensoriais, rapidamente percebe quão superficiais e comuns são essas percepções. Não só perante a natureza, mas também perante outras pessoas.
Percebe que na percepção comum mal existe um interesse autêntico. Frequentemente, é só um impulso egoísta, uma simpatia unilateral que me faz olhar para determinadas coisas em determinadas pessoas com mais exatidão. Mas, em geral, só porque elas são importantes para mim, só porque quero possuí-las. Esta simpatia egoísta ainda não é a verdadeira relação com o meu ambiente de vida, como tampouco é a antipatia negativa unilateral, não me deixando perceber o que existe numa ou noutra pessoa ou num ou outro objeto da natureza. Quando surge essa situação, que via de regra existe em toda pessoa, pois ninguém está livre de impulsos egoístas, então existe uma possibilidade de progredir. Este é o chamado exercício da positividade. Os outros exercícios descritos até agora, o controle do pensamento e o controle da vontade, formaram, em certa medida, um fortalecimento das possibilidades interiores do ser humano, ora no pensar, ora no querer. Com o exercício da positividade, trata-se de fortalecer a relação do ser humano com o exterior, com as outras pessoas e com o ambiente. Inicialmente, a positividade também poderia ser entendida como um mero ato de fazer valer a outra pessoa. Naturalmente, faz parte deste exercício nada pensar ou dizer de negativo sobre o outro. Porém, nisso não está implícito simplesmente ignorar o negativo. Ao exercício estão ligados muitos outros aspectos. Por um lado, é válido perceber as sombras. Por outro, vale realmente descobrir o positivo no outro, apesar de ver suas falhas. Só ao ter realmente descoberto no outro algo novo e positivo, até agora oculto para mim, é que posso falar de uma autêntica positividade. Fazendo essa descoberta, eu reforcei o lado perceptivo, tornando-me um pouco mais desperto. Este, porém, é apenas um primeiro passo, em que não se deve permanecer. A nova descoberta pode então ser interiorizada, passando ao âmbito do sentimento e ajudando a descobrir outras coisas positivas. A interiorização da positividade conduz a um fortalecimento da força da percepção e do interesse. Tendo-se experimentado anteriormente uma relação muito negativa com uma pessoa e depois chegado a descobrir realmente algo positivo nela, pode-se comprovar que no segundo passo serão descobertos mais elementos positivos na referida pessoa. Disso resulta uma espécie de respiração anímica. Inicialmente, partimos mais intensamente para a percepção. Descobrimos algo novo e então o interiorizamos. Depois, partimos com energia redobrada para o exterior, para agora descobrir algo ainda mais novo. Esse respirar anímico, que inicialmente pode ser exercitado na relação com outras pessoas, também existe perante as outras impressões sensoriais, tal como as recebemos dos reinos da natureza, cores, sons, etc. Descobrimos que até então não havíamos observado corretamente. Passamos ao lado das coisas, registramos-las, fazendo-las valer, mas na realidade não nos interessamos em absoluto por elas. Nós as recusamos, pois somos dominados pela maré das impressões. Mediante o exercício da positividade,
esta relação é superada. Descobrimos o novo, percebemos mais intensamente do que antes esta flor, aquela árvore, mais uma cor específica. A cada nova descoberta interiorizada produz a capacidade de novamente assimilar algo novo. A relação do ser humano com seu ambiente é fortalecida de modo que ele percebe estar ligado ao mesmo com maior intensidade. Trata-se de um caminho para o próprio eu superior, que vive tanto no ambiente quanto na própria pessoa. Idealismo conquistado. Esse caminho para o exterior necessita, porém, da complementação pelo caminho da força interior. Existem dois caminhos para o eu superior. Inicialmente, eles podem ser percorridos separadamente, mas apenas num pequeno trecho, pois se paralisam quando um não é completado pelo outro. O exercício da positividade é o caminho para o exterior, em que o mundo da percepção, as outras pessoas, a natureza, são realmente levadas bem a sério e interiorizadas, e onde a capacidade perceptiva, o interesse pelo mundo se fortalece. O outro caminho eu percorro em mim mesmo, independentemente do mundo exterior. Esse poderia ser chamado de o caminho do idealismo. Porém, da mesma forma como existe uma positividade autêntica e uma inautêntica, também existe um idealismo autêntico e um idealismo inautêntico. A positividade inautêntica acha tudo igualmente bom, acha tudo válido, sem interessar-se realmente por nada. O idealismo inautêntico consiste no fato de eu ter ideias, ideais a respeito de como deveria ser o mundo, como eu próprio deveria ser e, sobretudo, como deveriam ser os outros. Por esses ideais, é possível desenvolver muito entusiasmo, sem que eu nada faça em mim próprio a esse respeito. Estou inflamado por esses ideais, mas não dou um único passo para transformar alguma coisa em mim. Esse idealismo de fogo de palha entra em combustão, mas não leva absolutamente a coisa alguma. É especialmente em adolescentes que se encontra esse idealismo de fogo de palha. Eles não fizeram o mínimo esforço para atingir esse idealismo, ter elevados ideais, sem ter realizado o mínimo em si próprio. Poder-se-ia chamá-los também de idealismo nato, que aparece especialmente na juventude. Quando a pessoa traz em si apenas essa forma de idealismo, surge então a exigência de um idealismo totalmente novo. O idealismo conquistado, com esforço por meio da autossuperação. Um idealismo que me conduza além de mim mesmo, ansiando por tornar-se ativo em mim. Eu vislumbro grandes ideais à minha frente, porém, seu sentido é que eu próprio me desenvolva para além daquilo que fui até agora. O idealismo de fogo de palha é sempre imodesto e, via de regra, exige dos outros que estes mudem. O idealismo conquistado, ao contrário, é humilde, pois só pode ser realizado lentamente, exigindo que eu mesmo me transforme. Isso significa que no caminho meditativo do conhecimento não se avança passo algum com esse idealismo de fogo de palha. Pois, se bem que a pessoa se inflame por conhecimentos espirituais, na realidade, absolutamente nada acontece.
No verdadeiro caminho cognitivo, a pessoa deve sempre superar-se, perceber a si própria, afastar-se de si e agregar algo novo. Exatamente o mesmo movimento se encontra na meditação da Rosa Cruz, descrita no primeiro capítulo, na imagem da cruz negra que está contido tudo o que deve morrer em nós e ser superado. Nas rosas vermelhas desabrochando, se oculta. Pelo contrário, o que a própria pessoa faz de si mesma, além do feito até agora. A meditação da Rosa Cruz é uma imagem para o desenvolvimento do ser humano em transformação. Ela pode ser mais do que uma mera imagem, pode ser sentida como expressão de uma realidade concreta de vida. O caminho do idealismo conquistado conduz a pessoa a afastar-se de si mesma, a abdicar de algumas coisas e deixar florescer novas, ou ainda transformar algo antigo diretamente em algo novo. Nela, sempre existe esferas que se deixam transformar, mas também existem coisas que devem declinar. Então morre na pessoa algo velho, em cujo lugar pode surgir algo novo. Ambos os caminhos se complementam. O caminho da positividade, que Rudolf Steiner chama de o caminho do pensamento, e o caminho do idealismo conquistado, que em Rudolf Steiner é chamado de o caminho volitivo. Ambos levam a experiências de que trataremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Inicialmente, ambos os caminhos podem ser percorridos separadamente. É possível percorrer somente o caminho do desenvolvimento interior, do idealismo conquistado. Mas quando, neste caso, se deixa as outras pessoas fora de consideração, este caminho cai no perigo do empobrecimento espiritual e humano, pois falta o caminho da positividade. Quando a pessoa percorre apenas o caminho para o exterior, só exercita a positividade e procura o positivo nos outros, sem se autodesenvolver com isso, então fica parada e não avança, pois falta a energia própria para transformar positivamente obstáculos, dificuldades e golpes da vida. O fortalecimento interior deve ser ativo para o exterior e vice-versa. O mesmo vale para o já descrito desenvolvimento da criança pequena. Primeiro ela começa a erguer-se por força própria. Este é o lado interior. Então aprende a falar. Se permanecesse encerrada em si mesmo, nunca aprenderia a fazê-lo. Ela tem de orientar-se totalmente para o exterior e ouvir a linguagem das outras pessoas. Então ela mesma aprende a dominar a fala. Ambas as direções, então, portanto, imperceptivelmente predispostas já na tenra infância, continuando a agir quando os adultos se entregam ao caminho meditativo, onde as forças evolutivas da infância continuam a agir de forma metamorfoseada. Então, só falta um capítulo para a gente terminar. Queria agradecer quem aqui esteve e sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.